boa tarde para todos os senhores que nos acompanham no nosso programa semanal Café com Fé, com o qual nós queremos aprofundar a cada semana um pouco mais o nosso estudo, a nossa compreensão sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje quero não só acolher aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, mas também fazer recordar que nesta semana estamos, todo o clero da nossa Diocese de Nova Friburgo, em retiro. Confiamos também aos senhores a oração, o pedido a Deus para que seja um tempo de recobrar energias, de recarregar as forças espirituais para o trabalho, para o ministério, para o desempenho do ministério junto do povo de Deus. Confiamos aos senhores também esta intenção e vamos nós com o nosso catecismo, vamos ao ataque. Já voltamos para aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo. Hoje nos cabe falar do capítulo 2º, desta primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. Como o capítulo 2º desta primeira parte está dividido em 3 artigos, e são aí mais de 90 números, do número 50, do parágrafo 50 ao parágrafo 141, se não me equivoco, deixa eu só confirmar aqui, isso, 141, penso que seja um tema muito extenso para tratarmos em apenas um encontro. Vamos então, portanto, dividir durante as próximas 3 semanas, nesta e próximas 2, o estudo deste 2º capítulo. Um artigo a cada semana. Este 2º capítulo trata precisamente, como se semana passada havíamos conversado e visto no Catecismo, como Deus se demonstra, como Deus se deixa encontrar também através da sua criação, através deste buscar sincero do homem com a sua razão, encontrando na criação, nas coisas criadas, uma certa impressão digital da presença de Deus. Vamos, nesse 2º capítulo, que agora iniciamos, fazer o caminho um pouco mais aprofundado. Deus que vai ao encontro do homem. Nesse sentido, já o número 50, que é como que um prólogo deste 2º capítulo, porque está antes dos artigos propriamente ditos, nós vamos vendo, já nesse número 50, uma definição, uma abordagem, um resumo que ao longo desses 3 artigos há de ser apresentado de modo mais amplo à nossa consideração. Leio, portanto, o número 50, que penso que é de extrema importância para a nossa consideração agora no início deste 2º capítulo. Diz o número 50. Pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças, ou seja, a revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem, e fala revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Portanto, o capítulo 1 parte deste princípio para apresentar a revelação de Deus ao longo da história da salvação. Será este desígnio benevolente de Deus para com a salvação do homem, que não cessará de vir ao encontro da humanidade ferida pelo pecado, demonstrando o seu amor, demonstrando a sua bondade, demonstrando a sua predileção. Número 52 do Catecismo nos faz recordar
a primeira carta de São Paulo a Timóteo, Deus habita numa luz inacessível, mas quer comunicar sua própria vida divina aos homens que livremente criou, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem, muito para além de tudo que seriam capazes por si próprios. Esta revelação, portanto, está vindo ao encontro do homem para torná-lo capaz de receber a graça de Deus, de amar a Deus, porque as suas próprias forças, principalmente por conta do pecado, estariam debilitadas se não fosse a bondade de Deus que vem ao encontro do homem para dar este socorro sobrenatural. Deus comunica-se gradualmente ao homem ao longo da história da salvação e o prepara por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que, de certa forma, há de se apresentar plenamente, culminando na pessoa e na missão de Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, que nos vem anunciar a verdade de Deus. As etapas da revelação com que, ao longo da história da salvação, nós podemos ir percebendo Deus se demonstrando, Deus se apresentando, Deus se revelando ao homem, é marcado por vários personagens do Antigo Testamento. O Catecismo sinaliza na figura de Noé o primeiro e grande sinal desta revelação. A aliança com Noé, que seguirá ao dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações, quer dizer, em relação a todos os homens, reagrupados por países, por línguas, por famílias e nações ao longo do tempo. Depois, o Catecismo nos vai destacar também a figura de Abraão. Abraão, que foi escolhido, chamado por Deus para reunir a humanidade dispersa. Em Abraão, chama-o a deixar sua terra, a sua família, a casa de seu pai, para o fazer, quer dizer, pai de um grande número de nações. Dirá o Senhor a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Em Abraão e também nas figuras que se seguem, os patriarcas, os profetas, outros personagens do Antigo Testamento sempre foram, de certa forma, venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja, como exemplo de acolhida à palavra de Deus e também como estes instrumentos com os quais Deus fazia contato, relação e se apresentava ao homem para se dar a conhecer ao longo da história. Deus forma o seu próprio povo, o seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Israel é, portanto, um povo sacerdotal de Deus. E pelos profetas que, ao longo da história do Antigo Testamento, vão aparecendo, as santas mulheres, as mulheres como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite, Esther, conservavam ali, dirá o Catecismo, a viva esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima dessa esperança. Esta revelação, portanto, que vamos vendo ao longo de todo o Antigo Testamento, gradual, progressiva, que vai chegando ao homem que está como repercussão direta do pecado dos nossos primeiros pais, e o homem se oculta de Deus, o homem tem vergonha de Deus, o homem foge de Deus. E Deus vem ao encontro do homem, desta humanidade ferida, para manifestar o seu amor, para demonstrar a sua predileção, que culmina na revelação, e será Jesus a levar à plenitude. No seu Verbo, Deus disse tudo.
A partir do número 65, o catecismo se destaca, se destina a falar precisamente da figura de Jesus, da pessoa de Jesus como o grande revelador, aquele que vem mostrar a intimidade de Deus, aquele que nos vem trazer a possibilidade de voltar à amizade com o Senhor e contemplar o coração amoroso de nosso Pai. Número 65 do Catecismo comenta, faz referência ao início da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Penso que vale muito a pena a nossa consideração ter em conta o que São João da Cruz exprime de modo luminoso, dirá o Catecismo, ao comentar esta passagem, este início da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que lemos agora há pouco. São João da Cruz, na subida no Monte Carmelo, vai dizer, fazendo referência a esta carta aos Hebreus. Vale a citação. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou-o totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Até aqui a citação de São João da Cruz, que, de modo claro, objetivo, nos coloca diante desta verdade. A revelação plena de Deus se dá em Jesus. Jesus é a plenitude da revelação. O que precisávamos saber para a nossa salvação, o que Deus desejou comunicar-nos, o fez através de Jesus. E as muitas outras revelações particulares que ao longo da história podemos ouvir, podemos constatar, podemos perceber, e a Igreja, inclusive, a estas ditas revelações privadas, algumas foram reconhecidas pelas autoridades da Igreja. Todavia, dirá o Catecismo de modo claro, no número 67, mesmo que tenham sido aprovadas pela Igreja, elas não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aqui aperfeiçoar o que Jesus revelou, porque Ele é a plenitude da revelação. O que as revelações privadas podem fazer e contribuem é para a explicação, para a melhor explicação, para a melhor compreensão daquela revelação que é Jesus quem nos traz. Não o contrário. Não vem trazer uma revelação nova. Elas vêm, sim, elas podem e devem ser aceitas apenas com esse objetivo de melhor explicar. A fé cristã, dirá no final do número 67, não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou que pretendam corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Citação do Catecismo, número 67. Para concluir este nosso primeiro artigo, os números 68 a 73 fazem um pequeno apanhado, um pequeno resumo daquilo que até agora nós víamos neste artigo 1º do capítulo 2º. Leio para os senhores o que dirá os números 68 a 73. Por amor, Deus revelou-se e deu-se ao homem. Dá assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente o seu próprio mistério, por ações e por palavras.
Além do testemunho que dá de si mesmo através das coisas criadas, Deus manifestou-se a si próprio aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si e todos os seres vivos. Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e os seus descendentes. Fez deles o seu povo, ao qual revelou a sua lei por meio de Moisés, e preparou, pelos profetas, a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. Deus revelou-se plenamente, enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça, por favor, de rezar por nós, sacerdotes, que junto ao nosso bispo nos reunimos nessa semana para o nosso retiro. Nos encontramos na próxima semana com o nosso Café com Fé. Deus vos abençoe e guarde a todos.